Oi, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Amanda, tenho 23 anos, sou mãe da Beatriz, fruto da minha segunda gravidez, e eu vim te contar um pouco da minha história, um pouco do que aconteceu com a minha primeira gravidez, no qual eu sofri um aborto, né? Um aborto retido. Vim te contar tudo, como eu descobri a minha primeira gravidez, até quando essa gravidez foi, como que aconteceu, como eu descobri a perda, o porquê aconteceu a perda, como eu lidei com isso, se eu esperei o meu corpo expelir, se eu fiz a curetagem, como eu lidei com tudo isso, quanto tempo depois eu engravidei da Beatriz, que é minha filha, de 7 meses, minha bebê arco-íris, né? Como foi a minha experiência, como eu lidei, enfim. E esse vídeo não vem só pra contar a minha história, mas para que você que tá me assistindo, de repente, esteja passando por essa situação, consiga respirar fundo, consiga perceber que outras pessoas também passaram por isso. Isso não diminui a sua dor, claro, mas talvez te coloque num lugar de, poxa, ela sentiu a mesma dor do que eu tô sentindo. Esse vídeo é mais para dar um acalento para algumas mulheres que estão enfrentando essa perda, e eu vim deixar para vocês também depois, no final desse vídeo, um versículo, né, que mexe muito comigo, mexeu muito comigo quando aconteceu tudo, né, enfim, eu queria deixar isso para vocês também. Bom, vou começar do começo, né, eu já estava casada quando eu engravidei a primeira vez. Nós estávamos numa fase de que não estávamos tentando engravidar, mas também nós sabíamos que poderia vir a qualquer momento. Eu havia parado com o anticoncepcional no ano de 2020 para poder realizar uma cirurgia, e eu precisava parar com a pílula, né? Desde então, eu fiz a cirurgia e não voltei a me proteger, a me prevenir de nenhuma forma. Quer dizer, se engravidasse, a gente estaria ok com essa questão. Acontece que em 2021, final do ano, não tinha nem planos de começar a tentar engravidar. Só que assim, como eu falei pra vocês, não estavam prevenindo, né? Então poderia acontecer, e aconteceu. Eu, na verdade, eu estava esperando minha menstruação vir e tava desconfiada, porque tava dando querer de atrasar, mas ao mesmo tempo era uma menstruação muito desregulada, né? Então, ao mesmo tempo que eu desconfiava, eu ficava, nem vou perder tempo com teste, porque não é gravidez. Era final de ano, e eu lembro que a gente ia pra uma chácara com a família do meu marido, e a gente ia passar ali o Natal. Acontece que a gente foi pra essa chácara e ali eu estava sentindo cólica, né? E assim, eu falava, não, eu vou menstruar na chácara porque eu estou sentindo cólica. Só que eu sentia cólica e não menstruava. E aí eu tava começando a achar estranho, mas beleza. E uma outra coisa também, tava me dando muita azia. Tudo que eu comia, tudo. Me dava dor de estômago, muita dor no seio, muito sono. Cara, eu tava sentindo cólica na minha cabeça, ia descer a menstruação. Até que eu fiz uma caipirinha pra mim. Eu não sou de beber, na verdade, mas uma caipirinha de vez em quando. Eu gostava de beber um pouquinho, né, junto com meu marido e tal. Fiz uma caipirinha pra mim, e assim que eu dei o primeiro gole na caipirinha, me deu muito mal-estar. Não caiu bem, sabe? Então naquele momento eu falei, não, não vou beber. E assim, gente, um sono. E eu simplesmente deitei e dormi. Aí a gente veio embora pra casa, alguma coisa me dizia pra eu ir fazer um teste de gravidez. Eu fui, comprei um teste, fiz, deu positivo. Eu lembro que naquele desespero, assim, eu acho que eu fiz mais uns 2 de farmácia, e no mesmo dia eu fiz um exame de sangue e deu positivo. No mesmo dia, né, em que eu descobri tudo isso, eu já contei pro meu marido, já contei pra toda a família, já contei no Instagram, enfim, postei em todas as minhas redes sociais. Nós ficamos muito felizes com a novidade, né, com a notícia, e a gente saiu contando pra todo mundo. Acontece que essa gravidez estava bem no começo, né? Eu lembro que a gente estava assim, bem, tipo, 5 semanas de gravidez, 6 semanas de gravidez, era algo muito recente. O tempo foi passando, e aí chegou a hora de fazer o ultrassom. Ouvimos o coração. Gente, pra mim aquilo foi, nossa, um momento muito especial, sabe? Você ouvir o coração do seu bebê, ainda mais a primeira gravidez, é tudo tão novo, né? Eu me lembro até hoje, assim, da emoção. Foi um momento muito marcante. E tava tudo indo muito bem, né? E eu peguei e falei, cara, vamos fazer um chá revelação, porque quando a gente tiver mais ou menos ali com 12 semanas, né, que são os 3 meses completos, já é uma época bacana, a gente já faz o chá revelação, já vamos descobrir o que que é, vamos convidar a família, vamos fazer um piquenique, alguma coisa, e vamos comemorar. E aí, né, quando eu completei 8 semanas de gravidez, já foi possível fazer um exame que chama sexagem fetal, é um exame de sangue, que você já consegue descobrir por ali se esse bebê é um menino ou uma menina. Então, com 8 semanas eu fui, fiz o exame, entreguei para uma prima minha o resultado. Só que antes do chá revelação de fato acontecer, na semana no qual aconteceria o chá revelação, nós íamos fazer um ultrassom, muito importante inclusive, que é o ultrassom de 12 semanas, né, mais ou menos, o primeiro morfológico. Todas as grávidas sabem que é um ultrassom marcante pra gente. Só que assim, ó, sabe quando, tipo, em nenhum momento passou na minha cabeça a possibilidade de acontecer alguma coisa, de perder aquele bebê. Nunca tinha ouvido falar muito sobre o assunto, sabe? Eu não me lembro de pessoas próximas a mim terem passado por essa situação. Então não era algo que me preocupava. Eu já fui para esse ultrassom muito tranquila. Detalhe, isso era numa quinta-feira. E no domingo
e aconteceu o nosso chá revelação. Fomos para esse ultrassom, eu e meu marido, de manhã, me lembro certinho. Eu só senti algo diferente próximo de chegar o dia do ultrassom, porque eu vinha passando mal há alguns dias. Quando chegou perto do dia de fazer o ultrassom, eu comecei a me sentir melhor. Tipo, o enjoo parece que foi embora, eu não sentia mais incômodo, até comecei a fazer caminhada porque eu estava me sentindo muito melhor, mas nada além disso, né? Eu até achei que fosse normal essa melhora desses sintomas, né? Por estar chegando ali perto do terceiro mês, muitas grávidas passam por isso, vai chegando perto do terceiro mês, esses sintomas vão diminuindo, né? Fomos então pro ultrassom, a gente tava bem animado porque no primeiro ultrassom era um feijãozinho, assim, ó, muito pequenininho. E aí nesse ultrassom, eu já havia pesquisado no Google, né, como que era um bebê de 12 semanas, porque eu pensava, nossa, eu vou ver isso, né, quando abrir lá a tela. Nós começamos a fazer ultrassom e assim que ela inseriu o equipamento que faz o ultrassom, assim, foi muito rápido, ela colocou e eu já senti ela recuando um pouco com o aparelho. Só que nisso que ela colocou, eu já consegui ver uma imagem de um bebezinho ali, e na mesma hora minha reação foi falar pro meu marido, olha a mãozinha. E eu já senti que o olhar dela já ficou diferente, o olhar da médica, né? Ela tirou o aparelho um pouquinho e foi disfarçando, Amanda, me conta, como é que foram esses dias, você sentiu alguma coisa? Eu expliquei pra ela que não, que inclusive tava me sentindo melhor. Ela me perguntou se havia acontecido alguma coisa, se eu havia sangrado. Nessa hora eu falei, não, tudo normal. Aí foi quando ela me falou, então, Amanda, porque assim, ó. Aí ela colocou o aparelho novamente e ela veio mexendo no computador, né, nos aparelhos deles lá. Ela chegou próximo do coração da bebê, né, que no caso era a Luísa. Ela falou, então, Amanda, porque você percebe que quando eu coloco aqui pra ouvir o coração, a gente não ouve o coração batendo. A impressão que eu tive é que eu não conseguia falar, eu não conseguia olhar para meu marido. Era realmente como se tivesse aberto um buraco assim imenso nos meus pés, né, no chão, e eu tivesse sem chão. Eu fiquei muito sem reação. Na imagem do coração lá, e um silêncio, né? Geralmente o coração faz, né, umas ondinhas assim para cima, e quando ela colocou, fez uma linha reta. Não tinha batida. Eu só virava pro meu marido e falava, eu não acredito, eu não acredito. Na minha cabeça ali na hora, por mais que eu não conseguisse raciocinar, eu pensava, ela vai conseguir ouvir. Isso não tinha passado na minha cabeça, então vocês pensam o choque que foi pra mim. Ela me explicou que eu deveria procurar a minha obstetra e conversar com ela, porque já que o meu corpo não tinha expelido o bebê, né, eu poderia aguardar alguns dias ainda, né, para que de repente meu corpo fizesse o processo sozinho, ou eu poderia me sujeitar a uma cirurgia que se chama curetagem, que é basicamente uma cirurgia para tirar ali, né, o bebê, enfim. Ela pediu pra eu colocar minha roupa e eu só fiquei assim, gente, eu não acredito, eu não acredito, não acredito. A gente desceu pro primeiro andar, segurando a pastinha do ultrassom com as imagens, né? Eu e meu marido, a gente só conseguiu sentar em uma poltrona. Na verdade, meu marido, ele ficou muito em choque e eu só chorava, 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 chorava. Eu me lembro que na mesma hora eu mandei mensagem pra minha prima, aquela que havia ficado com o resultado do exame de sangue, né? Falei, olha, eu perdi a gravidez, né? O bebê parou de desenvolver. E eu preciso saber o que que era menina, era menino? Porque ela já sabia, né? Ela tava com o resultado. E ela me respondeu que era uma menina. Aquele bebê já tinha um nome, a gente já tinha planos pra ele, pra ela no caso. Aquilo, nossa, me doeu, gente, mas me doeu. Mas era assim, é uma dor que eu não consigo explicar. É uma dor que assim, cara, você perde alguém que você nunca pegou no colo, mas que você já ama tanto, né? O amor de uma mãe por um filho, gente, é inexplicável. Então vocês pensam o que é passar por uma perda. A essa altura do campeonato, nós já tínhamos algumas coisinhas do enxoval para ela. Nós já tínhamos um chá revelação planejado, nós já tínhamos nome, nós já tínhamos tudo tão pensado na nossa mente. E aí, de repente, veio essa bomba, né, essa notícia. Inclusive, tô me lembrando aqui, eu tenho essa caixa, ó, Luísa, nosso anjo, onde eu guardo ainda, né, algumas recordações, como, por exemplo, essa foto. Deixa eu ver se vai focar, acho que não vai focar. Aí, uma foto que eu tirei, né, bem no comecinho da gravidez. Essa foto foi dia 6 de janeiro de 2022. Eu escrevi embaixo, Luísa, nossa estrelinha. Tem esse teste de gravidez aqui, que é o das 2 linhas, né, que foi por ele que eu descobri. Tem aqui exames de ultrassom, enfim, tem algumas recordações que eu ainda guardo. Também tem uma foto aqui do meu braço, né, onde eu tenho uma tatuagem. Eu tatuei dias depois sobre descobrir a perda. Coloquei o nome dela, que fica como uma recordação aqui nessa caixa, que eu guardo com muito carinho. Bom, e aí o que eu fiz, né, assim que eu descobri a perda? Fui pra casa, eu e meu marido, e eu deitei no sofá da sala e eu chorava, chorava, chorava. Mas ao mesmo tempo, um desespero de tipo assim, que ela tá dentro da minha barriga, mas ela não tem vida.
Eu não quero esperar o meu corpo reagir, eu não quero esperar o meu corpo expulsar. Eu não quero passar por essa dor física e emocional de ver, né, isso acontecendo. Mas eu pensava, já que eu perdi, já que não dá mais pra fazer mais nada, eu prefiro fazer o procedimento da curetagem, que é um procedimento cirúrgico feito em hospital, né, com sedação. E eu prefiro fazer isso porque eu não vou suportar a dor de passar por uma situação dessa dentro de casa, né? Então, se tinha que acontecer, então que fosse dentro de um hospital, que fosse comigo sedada, para que eu não tivesse que ver nada. E aí foi quando eu conversei com a médica. E aí foi quando eu marquei a minha cirurgia pro dia seguinte. Se eu não estou enganada, foi dia 22 de fevereiro. Fiz a cirurgia, né? Basicamente eu tive que ir pro hospital. Eles colocaram alguns comprimidos intravaginal, né? Para poder dilatar um pouquinho o colo do útero, para facilitar o procedimento cirúrgico. Eu fui para a sala, então, de sedação, né? O anestesista veio conversar comigo, fizemos a cirurgia. Lembrando que eu fui sedada, então a única coisa que eu senti foi uma leve ardência nos meus braços, né? Do medicamento entrando, assim, na veia. E depois disso eu apaguei, né? Foi feito o procedimento cirúrgico. E quando eu acordei, já tinha terminado. Pouco tempo depois eu fui pro quarto, né? Meu marido estava lá me esperando. Eu fiquei ali o resto daquele dia, mais o dia seguinte, né? Foi um procedimento muito tranquilo, eu não senti dor. Era como se eu não tivesse feito nada. Eu preciso elogiar, inclusive, a equipe da Unimed, porque eu estava internada na Santa Casa da minha cidade, né? Mas pelo convênio, meu convênio é a Unimed, fui muito bem atendida, gente. E eu posso dizer pra vocês assim, ó, o carinho, o respeito, a solidariedade, deles, assim, pra mim foi incrível, sabe? E eu saí da cirurgia brincando com meu marido. Olha lá, hein, eu vou descer lá na maternidade e vou pegar um bebê pra mim. Eu brincava que eu ia pegar um bebê pra mim, pra eu ir embora pra casa com o bebê. Era uma dor muito grande, gente, muito grande. Eu olhava pro meu marido e eu não conseguia acreditar. Era um sentimento muito dividido. Um sentimento de tipo, Deus, obrigada, eu confio em ti, sei que tudo que está acontecendo tem um porquê, e obrigada pelo cuidado, pela misericórdia, obrigada por ter sido bem sucedida a cirurgia, ao mesmo tempo uma dor e um questionamento tipo, Deus, por quê? Por que comigo, né? Meu Deus, o que eu fiz de errado? O que foi que aconteceu? Por que aconteceu? Inclusive, essa é uma dúvida, né, de muitas pessoas, né? O que os médicos me disseram? Amanda, por que você perdeu o bebê? Bom, vamos lá. O motivo da perda não tem nada a ver com algo que eu tenha feito ou deixado de fazer. Muito pelo contrário. Eu estava me exercitando, me alimentando bem, eu estava dormindo bem, nada de anormal. Tudo dentro do ideal. Tomando as vitaminas, fazendo o pré-natal direitinho, à risca. Acontece que muitos bebês, né, acabam que no processo ali, eu vou falar de forma muito leiga, tá bom? Vocês me desculpem, mas no processo ali de fecundação, pode acontecer algumas coisas, né? O bebê pode ter alguma malformação, eles falam de incompatível com a vida, né, que são malformações importantes, bem relevantes, e que por essa razão o nosso corpo ele é muito perfeito, e ele entende que se esse bebê tem tal malformação, essa gestação tem que ser encerrada. Porque se ela progredir, pode gerar uma perda tardia lá na frente, né? Como pode gerar no nascimento do bebê, com um problema muito importante, como eu falei, um problema muito grave, uma malformação, uma deficiência, uma síndrome ou algo do tipo. Então, o nosso corpo, a natureza do corpo humano é muito perfeita. Quando ele detecta que algo está errado, o corpo muitas vezes tende a trabalhar sozinho e ele mesmo resolver a situação, entende? Sério, isso acontece muito. Se eu não estou enganada, 20% das gravidezes, eu acho que 20, tá? Vão, infelizmente, ser interrompidas por um aborto ou espontâneo ou um aborto retido, que foi o meu caso, né? É claro que isso não diminui a dor de uma mãe que passa por essa situação, mas isso acontece muito. É que as pessoas falam pouco sobre isso, e por isso, o primeiro vídeo do meu canal eu queria que fosse sobre esse assunto. Eu queria acolher outras mães. Não pense que é só com você, não pense que tem um problema com você, com seu marido, não pense que você fez alguma coisa de errado. Isso acontece muito. Inclusive para os médicos, eles até agem com certa naturalidade para falar sobre esse assunto, porque de fato é algo muito corriqueiro, acontece demais. E eu entendo que sempre tem um propósito, para tudo tem um propósito. Quando eu comecei a enfrentar o processo do luto, eu coloquei na minha cabeça que assim, Deus, eu não vou nunca poder compreender tudo que o Senhor faz e permite em minha vida. Tem coisas que não é pra gente compreender, é pra gente aceitar. O cristão, quando ele tem ali o seu coração firmado na rocha, quando ele confia nos propósitos do Senhor,
O nosso pensamento tem que ser esse. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu preciso aceitar o agir de Deus. Ele nunca saiu do controle. E pensar dessa forma foi me curando. Mesmo as pessoas que se alegraram comigo na descoberta da gravidez foram as pessoas que choraram comigo com a perda. Eu vi que naquele momento eu não estava sozinha. Eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe. Bom, isso aconteceu em fevereiro. Perdi em fevereiro, fiz a coletagem em fevereiro de 2022. Em outubro do mesmo ano, outubro de 2022, eu engravidei novamente. Vai ser assunto para um outro vídeo, né? Que é a gravidez da Beatriz, que agora inclusive está dormindo. Tô aqui comigo do lado, babá eletrônica, que eu acompanho ela dormindo tranquila. Ela é uma bênção na minha vida. Saiba que passa. Um filho não substitui o outro. A Beatriz não substitui a Luísa. Não, são duas histórias diferentes. A história da Luísa foi escrita de uma forma, a história da Beatriz tem sido escrita de outra forma. Nas duas histórias eu vejo o agir de Deus. E eu quero deixar um versículo aqui embaixo para vocês. Elevo meus olhos para o monte e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nesse momento de dor, de luto, de tristeza, de questionamento, de onde me vem o socorro? Quem vai me socorrer? O meu socorro vem do Senhor. Queria deixar esse versículo para você e saiba que se você está passando por isso, essa dor vai passar. Assim como qualquer outro machucado, ele tem um processo. No começo dói bastante, começa a doer menos, de repente faz uma casquinha, a gente tira a casquinha às vezes e volta a doer, de repente vai cicatrizando e vai doendo menos, fica uma cicatriz ali. Às vezes você olha para a cicatriz e você até olha depois com um sentimento de tá tudo bem, agora tá tudo bem, né? De repente aquela cicatriz fica ali para sempre, mas é só uma cicatriz, né? A dor passa, né? Deus nos fortalece, nos levanta, Deus nos dá uma segunda chance. E então, se você tá passando por isso, saiba que eu também passei. A dor é muito grande, eu entendo o seu sentimento, mas depois tudo vira lembrança. Eu acabei me emocionando um pouco no vídeo, mas, claro, relembrar toda a história é muito forte pra mim. Mas hoje eu não sinto mais essa dor, tá? Hoje eu sinto muita tranquilidade. A certeza, na verdade, de que Deus sempre esteve no controle, né? É claro que não é fácil falar desse assunto, mas hoje eu consigo olhar pra trás e pensar que, poxa, Deus nunca perdeu o controle. Eu tô aqui, eu tô de pé. Eu pensei que eu ia morrer, eu queria morrer e hoje eu quero viver. No laudo dela constava uma malformação muito grave, né? De repente, se ela nascesse com uma malformação tão importante como foi detectado no ultrassom, eu não sei como seria a nossa vida, eu não sei como eu lidaria com tudo isso, é muito difícil. Se ele permitiu, tinha um porquê. Talvez você nunca vai compreender esse porquê, mas se você aceitar, garanto pra você que ele estará cuidando de tudo. Então, viva o luto, se dê o tempo que precisar para digerir tudo isso, conte com ajuda psicológica, apoio emocional, mas sabe que você vai passar por essa situação toda e vai se reerguer, tá bom? Eu tô aqui para dar o meu testemunho. Pretendo nos próximos vídeos trazer um pouco mais sobre minha filha, como eu descobri a segunda gravidez, como foi todo o processo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer do mundo. E espero que a minha mensagem consiga chegar nas pessoas certas. Eu tô aqui, não é à toa. Eu não ia gravar esse vídeo hoje, eu não tinha nem planejado esse vídeo pra hoje, mas eu senti no coração de gravar e com certeza tem um porquê, tá? É isso. Obrigada pra você que assistiu até o final. Se você tá passando por essa situação, me conta aqui nos comentários a sua história, quero conversar com você. Então, se você tá assistindo, você não tá sozinha, tá bom? Vou deixar também aqui o arroba do meu Instagram, pra caso vocês queiram me acompanhar por lá, me chamar no direct, a gente conversa, vai ser um imenso prazer. Se você gostou do meu canal, já se inscreve, ativa o sininho, eu pretendo gravar vídeo toda semana e eu conto com vocês aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.